É sabido por todos nós que existem muitos termos do nosso uso cotidiano que são termos advindos da psicanálise, da teoria psicanalítica. Há uma série de usos que a gente faz de conceitos que muitas vezes, se forem observados do ponto de vista histórico e da intenção de Freud e dos psicanalistas contemporâneos em usá-los, estão ou foram um pouco desviados, desvirtuados da sua semântica inicial. O que não é propriamente um problema, afinal de contas a língua é viva e a gente faz uso dos termos a partir também das suas aplicações, daquilo que cotidianamente a gente vai significando e a maneira como o coletivo vai se direcionando para que os sentidos possam ser dados à medida que as ocasiões, as circunstâncias, as vivências e experiências no âmbito social acontecem. Alguns desses termos eu gostaria de trabalhar hoje: repressão e recalque. E também trauma, mas eu vou considerar como centrais da nossa discussão no conteúdo de hoje a repressão e o recalque. Vou desdobrar um pouco, naturalmente, a partir da perspectiva teórica da psicanálise, daquilo que Freud concebeu como sendo o significado desses termos do ponto de vista da sua aplicação, da sua identificação a partir dos sintomas, da clínica, tudo aquilo que Freud foi observando ao longo do seu trabalho, e partindo do pressuposto também de que foram ideias muito iniciais, muito pioneiras da teoria freudiana. Então, realmente são ideias bastante importantes e basilares para que a gente consiga compreender o desenvolvimento dessa teoria ao longo do tempo. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, sou aluna do CEP aqui de São Paulo, faço formação em psicanálise e venho numa sequência de conteúdos de vídeos cujo objetivo é justamente trabalhar de maneira livre, de maneira bastante baseada em leituras e no meu próprio calendário de estudos, conceitos que eu considero fundamentais da psicanálise, para que a gente estabeleça um diálogo para aqueles que são interessados na teoria psicanalítica, tanto estudantes quanto psicanalistas, pessoas interessadas no assunto, curiosos, enfim. Acredito que toda essa base da teoria e da aplicação sejam de valia e incomensurável para todos os segmentos e, ainda que só para autoconhecimento também, certamente tem o seu valor. Bom, hoje então nós vamos tratar, como eu antecipei, de recalque e repressão, e mais no final eu vou trazer também uma perspectiva associativa do trauma, que eu acho importante de a gente elaborar, tendo em vista um desenvolvimento prévio que eu vou propor aqui desses conceitos, das discussões terminológicas em relação a eles, do quanto na teoria psicanalítica existem grupos que vão abordar realmente essas duas instâncias como coisas diferentes, com sutilezas que vão justificar as diferenças estabelecidas, enquanto há outros que vão considerar o recalque e a repressão como uma coisa só. Então, mais ou menos por aí que a gente vai desenosar essas ideias, e é claro, eu vou contar com um roteiro para que as principais questões sublinhadas tanto da leitura do texto de Repressão, Recalque, de 1915, que vai ser um grande norteador dessa discussão, mas não só, porque, como eu falei, esses conceitos foram conceitos trabalhados por Freud durante toda a sua obra. Inclusive ele vai dizer que o recalque é a pedra angular da psicanálise. Isso já revela a importância desse conceito para o entendimento tanto sintomatológico, quando a gente fala em neuroses, quanto também das questões do próprio aparelho psíquico, E aqui a gente vai ver que há desdobramentos em basicamente todas as esferas e instâncias daquilo que Freud vai trabalhando teoricamente, com acionamentos ao complexo de Édipo, ao complexo de castração, as questões depois da segunda tópica, principalmente no texto ali de 23, onde ele vai falar inibição, sintoma e medo, ou a tradução inibição, sintoma e angústia, essas diferentes modalidades. Eu particularmente prefiro medo. Enfim, mas então o recalque então ele vai aparecer em diversos momentos aí, versando e dialogando com diferentes perspectivas e momentos teóricos também que Freud vai convocando, junto com com a sua evolução, com aquilo que ele também vai propondo em termos de atualização teórica, das coisas que ele também observa, verifica e acrescenta em relação às implicações também desses processos psíquicos, considerando aí as suas associações aos diferentes momentos, por exemplo, da primeira para a segunda tópica e assim por diante, certo? Bom, mas sem mais delongas então, como introdução eu queria propor um resgate, que a gente falasse um pouquinho sobre as estruturas clínicas e o ponto de partida da psicanálise, porque eu entendo que esse
é de fato o pontapé inicial que precisa ser dado para qualquer tipo de discussão em termos de conceitos pilares, né? Porque Freud, a gente sabe que vai partir de uma clínica que vai ter primordialmente o atendimento das suas histéricas, né? Vai tratar então das neuroses e desses sintomas que vão convocando Freud a propor ideias, conceitos, especulações, coisas que vão tentar dar conta de explicar primeiramente os sintomas, né, que é aquilo que se manifesta então, e a partir deles ir constituindo, estruturando teoricamente, né, a partir de possibilidades, aquilo que ele vai entendendo como a constituição do aparelho psíquico e o funcionamento mesmo do psiquismo dos sujeitos de maneira geral, né. Então, é importante ressaltar que a psicanálise ela vai iniciar os seus estudos pelas estruturas clínicas, né? Lembrando ali a neurose, a perversão, a psicose, que são as primeiras estruturas com as quais Freud trabalha, sendo a neurose a primeira estrutura proposta por Freud, e o ponto de partida histórico para todos esses desenvolvimentos, inclusive a ideia de recalque, né? Então é crucial que a gente entenda que a escolha da neurose, ela como ponto de partida, ela é histórica, né? Muitas vezes existem algumas alegações de que a psicanálise é obcecada pela neurose, né? Que diz que todos são neuróticos, mas é que a verdade é que isso implica que seja algo coerente com aquilo que Freud propôs inicialmente com os seus estudos. Então é muito mais para seguir a linha daquilo que a teoria psicanalítica foi percorrendo do que propriamente uma escolha que privilegia ou não uma determinada estrutura clínica em detrimento de outra. Muito pelo contrário, né? Eu não diria que há vantagens em dizer que somos todos neuróticos ou não, né? Então não há vantagem nem desvantagem, né? É uma questão simplesmente de verificação, de estudo, né? De observações clínicas que foram sendo trazidas à luz e à medida que elas vinham, Freud foi se apropriando daquilo que ele foi observando para desenvolver teoricamente tudo que ele desenvolveu. E o recalque, então, né, já começamos por aí, ele é o mecanismo fundador da neurose, segundo Freud. Ele atua desde o início da formação psíquica do indivíduo. Então vejam a importância desse conceito já de largada, né, quando a gente observa que o fundador da psicanálise fala que o recalque é o fundador da neurose, a neurose, portanto, é a estrutura clínica a partir da qual, por excelência, o Freud foi desenvolvendo, teoricamente, né, os principais dos seus conceitos. E aí, partindo para uma perspectiva mais de etimologia, de significado e até um pouco da polêmica da tradução por trás do termo repressão e recalque, e aqui eu vou pedir licença poética para minha pronúncia em alemão, que é absolutamente insuficiente, insatisfatória, mas alguns termos aqui a gente eu só vou fazer referência, não para trazer como um ensinamento, né, de como se pronuncia o termo original trazido por Freud, mas sim para a gente compreender de onde ele parte a partir daquilo que ele propõe, né, porque a gente sabe que a gramática é importante, né, em se tratando de psicanálise, sobretudo porque naturalmente Freud, do ponto de vista intelectual, ele era alguém munido de muitas possibilidades terminológicas possíveis. Então, eu acho muito complicado quando alguém refuta alguma escolha de Freud partindo do pressuposto ou argumentando que ele não quis dizer aquilo. Se ele não quisesse dizer aquilo, ele teria escolhido um outro termo. Ele tinha riqueza, vocabulário suficiente para fazer as escolhas mais adequadas para o que ele gostaria de passar. Então, eu fico um pouco incomodada com esse tipo de questionamento, mas é a minha percepção, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente trazer, em alguns casos, essa perspectiva etimológica, porque ela vai dar conta de nos trazer um pouquinho daquilo que possivelmente estava por trás da escolha terminológica, né? E semântica, por consequência, dos termos que o Freud foi utilizando ao longo das suas descrições teóricas, né? No caso do termo alemão utilizado, né, que foi depois traduzido como repressão ou recalque, né, é Verdrang. Desculpem quem fala alemão. Mas esse é o termo original utilizado por Freud. Por que eu trago esse termo? Né? Já vai fazer sentido porque dessa exposição aqui vergonhosa dessa pronúncia. Mas é que ele tem origem em operações bélicas militares e o Freud faz muito isso, né? Se a gente for fazer a leitura atenta da maneira como ele vai utilizando metáforas também. O Freud foi alguém que fez escolhas assim muito ricas do ponto de vista de amplitude teórica, né? Ele bebia da fonte da mitologia, da antropologia, da sociologia, né? Da própria questão histórica na qual ele se situava. Freud passou aí né, por uma questão de guerra importante, que também depois, principalmente na segunda tópica, vai ser
vai se evidenciar a partir das questões dos traumas de guerra que ele vai trabalhar, né, as neuroses de guerra, enfim. Então, essa utilização das operações bélicas e militares também sugerem, a partir desse uso terminológico, um campo de batalha interno, né, como entre o desejo e a realidade, ou a pulsão e a lei. Mas etimologicamente falando, então, o prefixo ver, né, que inicia a palavra, ele indica uma proibição. O sufixo drang, ele vai se referir a uma forte demanda para ceder a um desejo interno. Fazendo o arranjo dessa palavra, a gente vai ver que verdrang significa proibição de ceder a esse desejo interno. Então veja a semântica, né, o significado que essa expressão vai compor, vai trazer consigo, que vai ser a escolha, portanto, de Freud para falar de repressão / recalque. E essa proibição, então, ela vai implicar, para Freud, um deslocamento do desejo, né? Esse desejo que vai para um não onde, um não lugar, porque ainda que a gente tenha uma questão do proibido, uma questão de alguma coisa que vai ser mascarada, que vai ser impossibilitada de emergir ao consciente, aí a gente já vai adentrar nos pormenores conceituais aqui, mas é preciso que a gente tenha em mente que nada vai desaparecer. A gente não tem esse fenômeno, né, que muitas vezes a gente gostaria que fosse possível, mas a verdade é que nada do que é recalcado, do que é reprimido, é apagado, efetivamente, né? Existe um endereçamento para um não lugar, para alguma coisa ali que a gente também, abrindo a cabeça de alguém, não vai conseguir identificar para onde foi, assim como o inconsciente não é passível desse tipo de investigação, porque não se trata de um lugar, né? Se trata de um deslocamento para um não lugar que se torna então inacessível, que é o grande objetivo daquilo que foi recalcado e reprimido, né? Para que não gere o sofrimento, as frustrações, enfim, aquilo tudo que mais à frente a gente vai trabalhar, que justifica esse processo de recalcamento, né, ou de repressão. E a polêmica da tradução, para seguir nessa perspectiva etimológica, né? A verdade é que o Freud autorizou a tradução de verdrang para repressão, na versão em inglês, né, da sua obra, e ele busca, e um dos argumentos dele foi a busca de um termo mais coloquial e de uso cotidiano. Freud tinha muito essa preocupação também sobre a acessibilidade, né, aquilo que é palatável, que vai ser compreensível aos seus leitores. Tanto é que muitas dos seus artigos, obras e a maneira como ele escreve, né, se a gente for observar, escrevia, é sempre muito amigável, muito simples, sem ser simplista, obviamente, mas é uma leitura que eu não diria que é uma leitura complexa, no sentido de, por exemplo, autores como Lacan, né, enfim, que a gente tem uma complexidade ali, do ponto de vista dos usos terminológicos mesmo, da maneira como se arranja, né, a organização teórica. O Freud ele tende a ser mais didático nesse sentido, né, ele consegue criar um conjunto de expressões que se aproxima mais, né, daqueles que, enfim, querem verificar essas questões no cotidiano, sem, naturalmente, cair no simplismo, né, de, enfim, ser também algo acessível a ponto de quem não estiver empenhado, né, nas profundezas dos seus conceitos conseguir absorver só pela simplicidade do uso dos termos. Não se trata disso, né? Enfim, mas acho que esse é um ponto importante, porque é uma característica daqueles que, né, se debruçam a ler Freud, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Então, e aí trazendo essa questão polêmica da tradução, já chegando mais nas questões dos termos, né, repressão e recalque, muitos psicanalistas preferem recalque em português, porque a repressão, ela justamente vai dar essa ideia mais consciente e visível, né? Inclusive, quando a gente vai tentar exemplificar, né, quando a gente usa os termos repressão e recalque, cotidianamente falando, no português, realmente a gente percebe que eles não podem ser usados como sinônimos em todos os casos, fica estranho. A gente, ainda que sem pensar, a gente sabe que não serve, que não faz sentido, né, que fica deslocado. Por exemplo, a polícia reprimiu os estudantes. Seria muito estranho se a gente escutasse nessa frase a polícia recalcou os estudantes, né? Não serve, não é uma coisa que a gente use e que faça sentido, né? O recalque para nós, inclusive, ele está bem deslocado, muitas vezes ele é muito utilizado num sentido pejorativo, né? Do recalque, da inveja, algo nesse sentido, né? De uma pessoa recalcada como uma pessoa que não é bem resolvida, que se sente incomodada com as conquistas alheias, que não sente amor próprio, que é mal amada, né? A gente leva geralmente para esse lado. Do ponto de vista psicanalítico, há controvérsias em relação a esse direcionamento interpretativo, né? Mas só para a gente entender mais ou menos
onde essas questões elas vão se situar, né, para a gente compreender a importância também de discutir as traduções, principalmente em se tratando da psicanálise, que foi, né, é uma obra tão vasta e submetida, né, a tantas diferentes traduções, e é por isso que é importante que se busque entender, encontrar um denominador comum para que a gente esteja, pelo menos, munido da consciência de que estamos falando de uma mesma coisa, ou então, se não estamos, do que estamos e como podemos nos aproximar de um denominador comum, né? E o recalque ele vai se alinhar melhor à ideia de um processo mais inconsciente do ponto de vista psicanalítico. Então, para alguns psicanalistas, existe de fato uma diferença entre repressão e recalque, como se a repressão ela seria quando o ego mantém o conteúdo no pré-consciente, pensando nessa primeira estrutura do aparelho psíquico da primeira tópica, né, quando Freud vai falar de consciente, pré-consciente e inconsciente, é como se o reprimido ele estivesse mais próximo do consciente do que o recalcado. Então, na verdade, a repressão seria um processo efetuado pelo consciente como maneira de tirar o conteúdo do consciente, né? Deslocá-lo dali, colocando para o inconsciente. Então, seria muito mais um fenômeno que estaria mais perto, né, do pré-consciente, então, que é esse espaço ali que está, onde o conteúdo não está consciente ainda, mas ele tem toda a possibilidade, né, de se tornar consciente à medida que as condições forem favoráveis para isso, né? Então, a repressão estaria mais nesse lugar. E o recalque seria uma operação mais energética, né, que o ego usa para manter o conteúdo no inconsciente, onde não há lembrança direta. Então, como se tivesse aqui, geograficamente falando, claro, de uma maneira metafórica, não literal, né? Por favor, entendam isso, mas mais distante do consciente nesse sentido, né? Não está ali mais no âmbito do pré-consciente, se a gente for pensar nessas estruturas, né, dessas instâncias do aparelho psíquico até os anos 20 que vigorou, seria mais ou menos essa lógica. Lembrando, né, gente, que quando a gente fala de as primeira e segunda tópica, eu sempre gosto de fazer essas ressalvas, não significa que quando Freud vai trabalhar a segunda tópica, né, falando de eu, supereu, inconsciente, ou id, né, ego e superego, não significa que ele vai abandonar a perspectiva do aparelho psíquico da primeira tópica. Na verdade, se trata de um desenvolvimento, de um amadurecimento, de uma complexificação, né? A partir do momento em que Freud vai inserindo conceitos importantes como narcisismo, né, e questões dessa ordem, ele vai verificando a insuficiência de determinadas ideias e vai não renegando aquilo que ele havia desenvolvido anteriormente, mas sim aprimorando, né, trazendo uma perspectiva do ponto de vista dele na época mais completa. Assim como a questão das pulsões, né? A primeira dualidade pulsional, quando a gente vai falar das pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais, quando ele vai na segunda tópica tratar das pulsões de vida e de morte, ele não vai abandonar a ideia de pulsão sexual e de autoconservação. Ele vai entender que essas, na verdade, fazem mais sentido que se reúnam num grupo chamado pulsões de vida, falando grosseiramente aqui, né? E tratar depois dessa grande questão das pulsões de morte, que vai ser um ponto importante ali do seu desenvolvimento teórico da segunda tópica, dos anos 20 para frente, né? Então, é só importante a gente não criar essa ideia dual, absoluta, né, de exclusão, enfim, né, como se alguma coisa fosse negada à medida que outra aparece. Para Freud, na verdade, isso dificilmente se mantém, né, ou se verifica, melhor dizendo. Então, é importante a gente ter isso em mente.